A vida é feita de mudanças. Fátima Saúde agora é Humana Saúde Sul. A qualidade dos serviços, o atendimento e os cuidados permanecem os mesmos. Você e sua família continuam com a proteção e segurança de sempre. Humana Saúde Sul. Fale com um dos nossos consultores. 54 29 92 5200. Uma nova marca, com a credibilidade e os cuidados de sempre. Cuidar é humana. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Junto em um abraço, em um beijo. Juntos a dois, em família, em grupo. E é tão gostoso estar juntinho que, mesmo à distância, a gente dá um jeito de fazer isso. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Um marco para a história do cooperativismo de crédito brasileiro. Somos uma soma de gente que, unida, coopera para a construção de comunidades melhores. E por estar ao seu lado durante todo esse tempo, aprendemos, crescemos e nos tornamos cada vez mais fortes. Nos próximos 120, queremos estar com todos e com cada um para seguir oportunizando soluções, realizando sonhos e vivendo momentos especiais. Porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. O momento é de cuidado e reflexão. De cuidar de você e das pessoas ao seu redor. De refletir sobre como tudo será daqui para frente. Mas, principalmente, é momento de acreditar e fazer cada vez mais e melhor. A única certeza que temos é que a partir de agora nada será como antes. E por isso devemos agir diferente, encontrar novas formas para continuar, inovar e seguir em frente. Acreditamos que a tecnologia é parte fundamental neste processo de transformação. E sabemos que precisamos prosseguir e construir um novo. Independente dos desafios que venham pela frente, iremos encontrar novos caminhos. A TOTUS, mais do que nunca, acredita no Brasil que faz. O que faz você vivenciar o mundo? Primeiro, para sentir a vida, é preciso acordar. Um café para degustar. Um lar para chamar de seu. Transporte para ir ao escritório. Ou, quem sabe, um aplicativo para pedir carona. Você precisa das ruas, da luz, do trabalho, da tecnologia para vencer o dia, das pessoas para se conectar. O fogo para alimentar e de um aconchego para descansar. Você viu como precisa da indústria para viver? Cimex, a gente constrói o amanhã com você. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo com Especialistas.
Esse mês nós abordaremos aí a lei que trata do programa Emprega Mais Mulheres e o apoio à parentalidade na primeira infância. Estamos hoje com a doutora Natasha e o doutor Simon, são componentes da nossa comissão de relações do trabalho. Um pequeno aviso antes de iniciarmos o evento, né, para que quem não desejar ter a sua imagem exposta em nosso canal do YouTube, né, que permaneça com a câmera desligada, seguindo então as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu passo agora a palavra para a doutora Natasha e doutor Simon para que demos início então ao nosso evento do mês. Obrigada. Oi, Natasha. Oi, pessoal, muito boa tarde. A Natasha vai nos brindar aqui com a abertura, né, das falas sobre a legislação. Muito obrigado por participarem. Em nome do CIMEX também, né, Juliana? É uma alegria poder falar sobre esse tema. Eu e a Natasha vamos tentar trazer de uma maneira muito prática os pontos principais, mas entendemos, né, Natasha, que essa é uma legislação que tem um condão aqui de provocar reflexão, né, principalmente num ramo tão tradicional quanto o metalúrgico, predominantemente masculino, que oportunidades a gente hoje não dá às mulheres, né? Que oportunidades a gente talvez não esteja vendo para as mães e para os pais também. A lei tem esse condão político-programático, né? Então sejam muito bem-vindos. Natasha, vamos lá, eu vou te ajudando com o que a gente faz no dia a dia. A Natasha vai apresentando os pontos principais da lei. Só o microfone, Natasha, que está no mudo. Alô, estão me ouvindo? Perfeito. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui em nome do CIMEX e falando um pouquinho sobre essa lei, eu que sou mulher, né? E acho que é super de extrema importância e relevância o tema. Eu até falei com eles antes que a gente tem é uma lei que traz, ela é programática, porque tem algumas diretrizes que ainda o governo tem que nos auxiliar. De todo modo, ela vem para trazer um parâmetro de igualdade, né? A gente já trabalha isso até, a gente tem uma convenção da OIT Internacional de Direitos de Gênero, a 156, e fala sobre o tema. Então, é um tema que no cenário internacional ele já é abordado, e então trazer isso para o cenário da indústria e no dia a dia é de extrema relevância. Eu peço, então, que a Juliana comece passando os slides, e a gente vai começando a bater um papo com vocês aqui, e ao final, se tiverem dúvidas, podem encaminhar para a Juliana, que eu e o Simons vamos estar tendo, se a gente conseguir, senão a gente leva, traz, pesquisa, e para poder auxiliá-los aqui da melhor forma, para que vocês tenham entendimento do que se trata essa lei e consigam aplicá-la no dia a dia. Acho que esse é o finalzinho. Isso aí. Obrigada, Ju. Então, a gente vai falar sobre a Lei 14.457, que é uma lei que ela foi sancionada no governo passado, né? E teve o período de vigência, agora ela começou a vigir, acho que é março, né, Simon, de 2023. Teve um vacatio legis grande aí. Isso. E então ela começou a ter a programação dela, né, para que fosse... para que ela começasse a vigir no país em março de 2023. A lei, o nome dela, ela já é entendível, né? Programa Emprega Mais Mulheres e Apoio à Parentalidade. Então, ele vai trazer a possibilidade dessa inserção da mulher no mercado de trabalho, condutas de como a gente pode trazer, como o Simon colocou na exposição dele, a questão das mulheres, principalmente no ramo da indústria, né, que a gente vê muito mais homens do que mulheres atuando e até em cargos de gestão, e também esse apoio à parentalidade, ao apoio a não só mãe e pai, mas o núcleo familiar, esse cuidado com a criança que a gente tem que ter, e também essa questão da dualidade, né, depois que uma mulher se torna mãe ou um homem se torna pai, essa dupla jornada, né, de ter o cuidado com a família e continuar trabalhando, né, buscando renda para suas famílias. Pode passar. Então, aqui a gente traz as duas primeiras medidas, né, de apoio à parentalidade, que é o programa, o pagamento do reembolso de creche, e a manutenção ou subvenção de instituições aqui de programas de serviços sociais, seria o SESC, SENAC, né, SEST. Aqui, a lei, ela traz a possibilidade desse pagamento
do reembolso auxílio creche, né? Só que a gente sabe que na nossa categoria que a gente está falando aqui especialmente, a gente já tem a possibilidade e tem toda uma cláusula específica relacionada a o reembolso creche, né? Então, eu entendo aqui, até o Simon pode confirmar na empresa que ele atua, se eles utilizaram provavelmente a cláusula específica da convenção coletiva, até porque aqui a gente vai ter uma questão entre legislado versus convenção coletiva, né, que foi um tema que foi abordado, inclusive, com uma decisão do STF, então existe a possibilidade de a gente ter uma supremacia da negociação coletiva, então todas as cláusulas relacionadas a esse tema, por mais que tenha uma lei posterior, vai ter vigência, então aqui as empresas do grupo que a gente está falando, elas se baseiam pela convenção coletiva com as regras específicas, mas aqui é bom também, porque caso vocês tenham alguma empresa ou conhecem alguém que não tenha cláusula coletiva relacionada ao reembolso creche, ou que possa, então, se submeter a alguma possibilidade de colocar a criança em alguma instituição relacionada à SESC, SESI, aí, então, ela dá essa possibilidade e vai trazer alguns regramentos específicos aqui, questão de idade, valores, e se se esse valor aqui, ele integra o salário ou não integra. Perfeito. Simon, esse ponto que a Natasha nos traz, pessoal, ele é muito importante. O que nós notamos é que a maioria das empresas tem utilizado, né, se socorrido da convenção coletiva, e é o que nós recomendamos aqui no caso dos metalúrgicos. Porém, aqui é um ponto de discussão, né, gente, para todos ficarmos atentos, que essa legislação trouxe a questão do auxílio do reembolso creche, ela reforçou a questão do reembolso. E algumas convenções ou negociações coletivas tratam de valores fixos sem a necessidade de comprovação do gasto. A gente precisa saber como o fisco vai se posicionar em relação a isso. Nós não vamos adentrar a minúcia, mas a nossa recomendação aqui seria seguir a convenção coletiva, no caso dos metalúrgicos, e ficar atento aí a como a Receita Federal vai entender essa questão da comprovação dos custos ou não, e até uma questão que a gente pode buscar avançar nas negociações coletivas para estar mais bem colocada, né? Isso. Aí, então, aqui eu trouxe para vocês o regramento específico da lei, né, em que ela fala o reembolso creche para filhos, então, de trabalhadores que tenham de 5 até 11 anos de idade. E aqui, como a gente falou no início dessa lei, como ela é uma lei programática, por quê? Porque ela coloca que é no parágrafo único aqui, que ao Poder Executivo Federal disporá os limites de valores, né, a concessão desse reembolso creche, ou seja, nas modalidades de serviço, por isso que a gente recomenda a utilização da convenção coletiva, obviamente que já está negociada, pactuada, né, e ela serve como uma diretriz para a categoria aqui que está nos assistindo, ou seja, o governo nem ele ainda colocou valores específicos que poderia ser colocado como o auxílio creche, se é 200, 300, 400, 500 reais. Então, ou seja, depende ainda de uma intervenção do governo federal. Essa implementação relacionada a esta lei, ela seria formulada por acordo individual, ACT ou CCT, né? Acordo individual, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Pode passar, Ju. E aqui ela faz, então, ela dispõe no artigo 4º que esses valores de reembolso creche, eles não possuem natureza salarial, eles não têm incidência de FGTS e não configurariam rendimento tributável, né? A lei é expressa, né? Mas a gente tem que, ou seja, como falta diretrizes para a programação dela, esse foi o alerta do Simon relacionado a esses valores aqui, para que nenhuma empresa acaba depois se prejudicando por alguma brecha que a lei veio a colocar por falta dessa programação aí de valores, etc., de limitação de gastos. A recomendação aqui, Natasha, complementando, né, se alguma empresa optar por não seguir a convenção coletiva, por exemplo, no caso dos metalúrgicos, ou alguma empresa de outra categoria, que opte por oferecer o benefício do reembolso creche por acordo individual, nós recomendaríamos que deixe expresso a necessidade de comprovação do custo com a creche, né, para evitar o problema de uma notificação futura, né, uma fiscalização e cobrança de tributos, para que vocês possam se socorrer aqui dessa liberdade que a lei dá de não enquadrar como benefício tributável, né?
A lei ela não fala que teria que explicitar, né, que o filho ou a criança que está sob sua guarda ou que teve sua adoção, se ela tem se ela foi à escola, se ela tomou as vacinas, porque tem algumas convenções coletivas. A nossa, por exemplo, ela tem que demonstrar, levando até o RH, que a criança comprovar a creche que ela está vinculada, o controle de aulas, né? Porque simplesmente não vai receber o valor e simplesmente não levar a criança para a escola, né? Daí teria uma burla do sistema aqui. Então, esses cuidados que se tem que ter realmente para que depois não saia prejudicado, com uma medida que é para beneficiar, né? Fora essas questões que a gente falou ali, abordou do auxílio creche, a lei ela traz as medidas de apoio à parentalidade. Então, são formas flexíveis de regime de trabalho, que a gente viu muito lá na pandemia, né, na Covid-19, que tem algumas coisas aqui que voltaram a CT, por isso que eu falei que foi do governo passado, né, que acabou que foi o governo que enfrentou, né, que estava à frente da pandemia. Então, muitas coisas que vocês vão verificar que estão parecidas. A gente tem a possibilidade do teletrabalho, então, para pais e mães, a concessão essa forma de regime, o regime por tempo parcial, que seria a 30 horas de carga horária semanal ou 26 horas mais 6 de horas extras, o regime especial de compensação, que a gente já tem na própria CCT, que a gente tem na legislação na CLT, ou seja, pode ser uma compensação dentro do mesmo mês, ou uma compensação semestral e até mesmo uma compensação anual. A jornada 12 por 36, aqui sim uma novidade que foi utilizada também lá na pandemia, que é a antecipação de férias individuais, e os horários de entrada e saída flexíveis. São formas e mecanismos que a lei trouxe para que, após essa trabalhadora ter o seu filho, ou até mesmo um trabalhador, conseguir conciliar, né, essa possibilidade de trabalho com os cuidados da casa, com a questão da parentalidade, né, dos cuidados com o filho. Notem aqui, pessoal, que nesses regimes, né, nessa questão das possibilidades de flexibilização, a Natasha vai enfrentar em mais detalhe. Alguns deles já são conhecidos, né? O teletrabalho se tornou muito mais conhecido por conta da pandemia, né? O trabalho remoto. O regime de tempo parcial aqui, ele não é tão aplicado, então precisa ver caso a caso, né, onde ele se aplica mais, mas ele volta a uma discussão importante da jornada 12 por 36, que a gente sabe que é um tema muito polêmico e hoje existe uma insegurança sobre essa possibilidade, ele traz novamente, então reaquece esse assunto. E a antecipação de férias individuais também é uma medida que nós tivemos a possibilidade de fazê-la durante a pandemia, vocês vão lembrar. Ele traz novamente a possibilidade de discutirmos sobre. Quanto aos horários de entrada e saída flexíveis, principalmente o pessoal de escritório já costuma ter essa jornada flexível, né, ou mesmo a compensação mensal. Não é uma novidade, mas quem ainda não tem essas possibilidades poderia utilizar aqui o mote da legislação para poder discutir e enfrentar esse tema. Pode passar. Então, aqui a questão específica do teletrabalho, então, as trabalhadoras, né, que trabalham nas empresas, elas poderiam ser colocadas em regime de teletrabalho, ou trabalho remoto, ou trabalho à distância, que são algumas formatos de teletrabalho, ou seja, não trabalhar fisicamente na empresa. E aqui a lei ela coloca que teriam filhos ou enteados, né, sob sua guarda até 6 anos de idade. E seriam filhos com deficiência mental ou física, daí ela não daria limite de idade. Ou seja, o que a lei traz? Ela traz a possibilidade, então, se eu tiver um trabalhador com um filho, ou com um enteado, ou que eu tenho a guarda dessa criança, em que eles teriam privilégio, aqueles trabalhadores, perante outros trabalhadores, para serem colocados em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Só que quero fazer uma ressalva, relacionado que a CLT, ela traz essa mesma possibilidade, só que com filhos de até 4 anos de idade. Então, essa lei aqui é mais específica, tem uma briga aqui, que talvez vá até o STF para ver se é constitucional ou não, uma lei específica aumentando a idade. O importante é que a gente saber, a gente tem 2 idades, então, na previsão da CLT, que é 4, e a da lei específica aqui, da Emprega Mais Mulheres, que são 6 anos. Então, a gente recomenda utilizar
a ampliação aqui dos até hoje, até que se discuta isso, até os 6 anos de idade, então, para se utilizar essas medidas aqui de possibilidade de colocação desses trabalhadores em um regime de trabalho diferenciado que não o presencial. Aí a gente tem uma ressalva aqui relacionada a essa antecipação de férias que até o próprio Simon falou, que a gente viu lá na pandemia da Covid, aquela volta, então, com força, e essa possibilidade de quê? De antecipar férias, mas é uma antecipação de férias que a gente sabe que a gente tem lá na convenção coletiva e na própria CLT, existe a possibilidade de antecipação de férias coletivas, né, e não as individuais. Aqui a gente traz, então, esse artigo específico da antecipação das férias individuais, ou seja, a trabalhadora ou o trabalhador que não cumpriu ainda o período concessivo vai poder usufruir dessas férias, né, antecipar o período. Só que aqui eu trago um detalhe da lei que ela fala que não são filhos até 6 anos, que a gente sempre lembra que eu falei aquela ressalva de 4 anos para a CLT, 6 anos para essa lei, aqui até o 2º ano de vida, contado do nascimento, da adoção ou da guarda judicial. Então, a antecipação de férias individuais, ou seja, que aquele trabalhador não tenha completado o período aquisitivo, se refere a só filho de até 2 anos de idade. E só volta um pouquinho, Ju. E essas férias seriam de ter no mínimo 5 dias, como consta lá na própria CLT, que a gente teve com a reforma trabalhista, a possibilidade do mínimo de 5 dias. E aqui, também voltando lá para a pandemia, que foi o regramento que a gente teve lá, a forma de pagamento dessas férias, essa concessão, esse benefício aqui seria pago. Então, o terço, né, os 33% seriam pagos até a data prevista para a gratificação natalina, ou seja, até 20 de dezembro poderia ser pago esse terço. E o pagamento das férias não é a regra lá da CLT, que são 2 dias antes da concessão, e sim até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo dessas férias. Então, aqui a gente tem um regramento totalmente diferente, ou seja, é uma medida diferente, excepcional, que poderia se utilizar. Lembrando que essa lei, ela é uma lei programática, como o Simon falou, que traz possibilidades, nada que não é nenhuma imposição que o empregador tem que dar, que ele tem que conceder. Obviamente, com muito diálogo, muita conversa, verificando a situação do próprio trabalhador, da própria trabalhadora, para que as coisas se alinhem, né? Seja no cenário da atividade econômica, utilizando sua força de trabalho para trazer trabalho e renda, né? Voltado também para essa questão da dignidade da pessoa humana, no sentido de poder ser mais digno a relação, a fomentar a relação dela com a criança, a parentalidade, essa questão da possibilidade de conciliar, né? Trabalho e os cuidados com a casa e com os filhos. Então, aqui voltando, realmente o que eu falei, né, são os deveres do empregador, a ampla divulgação dos empregados sobre a possibilidade desse apoio do retorno ao trabalho de suas esposas ou companheiras, a orientação aos procedimentos para firmar acordos individuais, então a forma como essas diretrizes aqui vão ser impostas, né, por meio de acordo, ou acordo individual, ou acordo coletivo, que agora poderiam surgir novos acordos coletivos, ou CCTs já com algumas cláusulas relacionadas a esses pontos que a gente está abordando, e essas ações periódicas de conscientização, então, que eles estão buscando. Aqui o Simon pode falar um pouquinho do que ele fez, do que a empresa, como que ela conseguiu orientar, passar essas informações para que, ou seja, o dever aqui do empregador é passar a informação para que, se o trabalhador quiser utilizar essas medidas, ele vai lá no RH, fala com o seu gestor, conversam e vê se isso é possível. É bem importante esse ponto, pessoal, que a Natasha traz. A gente falou várias vezes, né? Uma lei de caráter político programático, ok. Vocês notam ali que no caso do teletrabalho, por exemplo, ali o verbo é priorizar, ou seja, tu não tem obrigação de contratar, né? Aqui, quando ele traz deveres do empregador, a coisa é um pouco diferente. Então, mesmo que a empresa venha a optar por não conceder uma ou outra dessas possibilidades, a nossa recomendação é que se dê divulgação dos termos da lei, das possibilidades que a lei traz, né? Ou seja, são possibilidades de apoio à parentalidade e em um primeiro momento, discutir, avaliar até individualmente os pedidos, porque vocês veem que tem uma série de peculiaridades, né? São filhos de até tal idade, com deficiência, existem requisitos a serem cumpridos.
Eu sei que é complicado orientar por uma decisão casuística, mas aqui, como não há requisitos para uma fiscalização, vai muito do interesse da empresa em ser mais flexível, ou seja, ser mais arrojada, né, para dar condições a esses pais e mães, ou não, ser um pouco mais conservadora e dar somente o que a lei exige. A lei aqui não traz grandes exigências, mas ela nos obriga a dar a informação para as pessoas. Então, o que eu queria sinalizar é que vocês podem já ter sido ou podem ser questionados a qualquer momento de um pai, uma mãe ou uma empregada que pensa, né, em vir a engravidar, ou que acabou de se ver gestante, questionar sobre esses pontos. A gente poderia ver, talvez, trabalhar assim, trabalhar assado nesses dias. Eu acho que é importante que as empresas façam essa discussão de maneira prévia para, no mínimo, saber como enfrentar esses questionamentos. E aqui, gente, é um dever da empresa comunicar essas opções. No nosso caso, Natasha, compartilhando com o grupo, a gente já teve alguns casos de questionamentos. Nós não conseguimos ainda, a gente estabelecer uma política definida abordando todas essas possibilidades. O que nós temos definido hoje é que sim, enfrentaremos de maneira pontual e temos concedido algumas flexibilidades, não todas ainda. Existem até critérios que esbarram no sistema de folha, no como parametrizar isso, tem questões bem operacionais envolvidas, mas é importante dar conhecimento aos empregados e estar pronto para receber os questionamentos, né, gente? Lembrando que não é obrigação da empresa conceder, mas eu acho que é de bom tom, no mínimo, discutir a situação de cada empregado que nos procurar. Isso mesmo. Pode passar, Ju. Aqui, então, a gente colocou, aqui a lei não eu coloquei, né, nem o Simon, a possibilidade, então, a própria lei, ela fala aqui seria mais a questão do banco de horas positivo ou negativo. Então, aqui a lei própria prevê já expressamente, se em alguma oportunidade aquela trabalhadora fez um banco de horas, seja positivo ou seja negativo, se ele for negativo, em descontar, e se ele for positivo, então, em pagar na rescisão essas horas feitas aí para que não haja dúvida, porque lá na pandemia teve muito problema, porque a gente sempre tinha um banco de horas positivo, nunca tinha questão de banco de horas negativo. E aqui, com a situação da parentalidade, dessa questão de ela ficar talvez até algum período mais em casa do que trabalhando, enfim, de uma compensação na forma como isso poderia se dar, então essa possibilidade já expressa aqui desses descontos. Pode passar. Aqui a gente vai trazer, então, as medidas de qualificação da mulher. Como o nome da própria lei diz, emprega mais mulheres, a lei, ela traz a parentalidade, que a gente falou por primeiro, e aqui essa qualificação da mulher, né? Igualar a mulher no mercado de trabalho, a questão da possibilidade de ascensão da mulher em cargos de chefia, a questão da mulher também, igualdade de salários, que também é uma questão que a gente luta muito e tem uma certa ainda discrepância, né, nesse assunto, até mesmo dependendo dos ramos de atividades que são realizadas. Então, o que a lei traz aqui? Ela traz essa ascensão, essa possibilidade de qualificação, e uma das ideias da lei aqui foi, então, a suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação. Essa possibilidade de suspensão do contrato aqui é a mesma que alguns, aqui acho que vocês já ouviram falar sobre o layoff, né, que é aquela possibilidade de suspensão do contrato, utiliza-se os valores do seguro-desemprego para as trabalhadoras receberem por esse período. Em contrapartida, elas têm que fazer um curso de qualificação, esse curso seria até telepresencial, né? Daí com a certificação depois, e aí ela poderia então fomentar uma melhora ali, um incremento para conseguir galgar cargos de maior qualificação e tá buscando paridade com os homens, né? Não sei, ao meu ver, se esse é uma questão, se daria certo, não vi nenhuma, é uma lei nova, mas é um ponto ainda muito delicado, mas é uma possibilidade, então, que a lei colocou aqui, de tentar mostrar e dar a possibilidade para essa mulher conseguir estudar, conseguir enfrentar, então, melhores possibilidades para o mercado de trabalho. Complementando aqui, Natasha, o slide aqui, o posterior, pode avançar, Julia, é exatamente o que a Natasha falou, né? O conhecido como layoff. Não sei se vocês já enfrentaram a questão do layoff, pessoal, é bastante complexa, exige uma série de requisitos.
Hoje você consegue organizá-lo, o envio dos documentos pelo e-social, mas você precisa fornecer o curso, ele deve ser online, a frequência tem que ser controlada, precisa da anuência no fim, né, dos órgãos governamentais para receber essa parcela, que seria ali equivalente ao seguro-desemprego, uma parcela complementar. Por que eu estou fazendo toda essa fala, pessoal? Nos parece que é uma medida de pouca aplicabilidade prática. Notem, né, que é muito meritório dar oportunidade para que mães e pais, né, envolvidos com o cuidado dos filhos possam se desenvolver, principalmente as mulheres, porque a gente sabe, né, nós temos uma maioria de mulheres na população e uma minoria, às vezes, em alguns locais de trabalho. Isso aqui não é ativismo, é a demografia do trabalho, né? Então, eu acho que tem muito mérito e o convite é que as empresas pensem em alternativas. Às vezes as alternativas são muito mais simples, pessoal. Conceder um turno, meio turno de trabalho por semana para que essa empregada possa fazer um curso. Hoje nós temos ótimas opções de cursos online, não precisa se deslocar, sejam 2 horas por dia, durante tantos dias por semana, na possibilidade de que ela não precise dividir os seus estudos com o cuidado dos filhos. Eu sou pai e como pai eu sei como já é complicado. Para a mãe é sempre mais, por mais que o pai seja participativo, né? A mãe carrega uma responsabilidade com os seus filhos maior. Então, acho que é bem importante aqui o norte que a lei dá, servindo como farol. Essa medida aqui no aspecto prático, principalmente individual, ela é muito difícil de ser implementada, pessoal. Mas pensar sobre a possibilidade de negociar com essa empregada, né? Horas por semana, turnos por semana, dias por mês, para que ela possa se qualificar e galgar cargos mais elevados ou se qualificar em áreas onde ela não tem qualificação. Era essa fala que eu queria trazer, né, Natasha, para complementar. Uhum. Aqui até, se vocês verificarem no artigo 476A da CLT, a gente fala, o layoff, né, essa suspensão de trabalho, e aqui tem algumas regrinhas um pouco diferentes, a questão que depois que tu aplica um layoff com todo o regramento, né, tem que ter convenção coletiva, acordo coletivo, que teria... não pode dispensar essa trabalhadora se ela for implementada nessa regra. Então, são situações assim bem excepcionais mesmo, porque o próprio layoff é difícil de aplicar e é em casos excepcionais que se utiliza ele, e aqui também acho. Então, como o Simon falou, existem alternativas mais fáceis que não estão na lei, mas que a gente poderia conseguir equilibrar e flexibilizar essa possibilidade aí de atividade econômica com cuidados com os filhos. Aqui a gente traz as medidas de apoio de retorno, então, as mulheres trabalhadoras, né? Traz o apoio para o apoio e o retorno das mulheres após a licença maternidade. Então, a gente tem aqui a possibilidade de suspensão do contrato, aí é uma suspensão, que aí não vai ter trabalho, também não vai ter salário, né? Suspende-se o contrato por algum motivo específico que a mãe ou o pai desejem, por alguma situação que queira ficar com o filho por mais tempo, e aí poderia suspender o contrato, né? E existe essa flexibilização da prorrogação da licença maternidade, que ela é de 120 dias, né, pela lei. Ela tem uma prorrogação de 60 dias pela Lei 11.770, que é a lei que traz a empresa cidadã. E aí depois eu vou falar um pouquinho dessa regrinha específica que teve uma alteração, então, da Lei 11.770 da empresa cidadã, mas a gente, na categoria aqui que nós estamos falando relacionado ao ramo metalúrgico, nós já temos uma previsão em CCT que é de 180 licença maternidade, né? Então, as empresas que não aderiram a licença de 180 poderiam se utilizar dessa flexibilização. E as empresas que, mesmo se utilizando da lei da CCT, ali da prorrogação, poderiam depois ser utilizadas dessa forma que a gente vai ver que é bem interessante, que foi uma implementação bem bacana para tentar fomentar esse equilíbrio aqui que a gente tanto fala da lei do trabalho com os cuidados com as crianças, né, no caso. Agora a gente vem para um assunto que eu acho que é um dos pontos mais polêmicos e mais importantes que a lei trouxe, que são as medidas de prevenção e de combate
ao assédio, né? Eu vou deixar o Simon falar especificamente sobre esse ponto, ele tem bastante bagagem e coisa interessante aqui para falar para vocês. A gente só quero trazer que então teve uma alteração com essa lei, né? Foi comentada uma sigla na CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção e Acidentes. Hoje ela é CIPA mais A, que eu chamo, que acrescentou então o assédio, né? Seja assédio moral, seja assédio sexual. Lembrando que a ANR5, ela fala que para que a empresa seja necessária uma composição de CIPA, precisa ter mais de 20 empregados para ter essa obrigatoriedade. Mas, obviamente, que a gente sabe que as empresas e os trabalhadores com menos de 20, a gente está aqui com 23 participantes, não sei qual é o número de trabalhadores nas empresas de vocês, mas se alguma tem menos de 20, obviamente que é necessário sim fazer um canal, que o Simon agora vai falar todas as diretrizes e todos os cuidados que a gente tem, e também pode acontecer questões seja de acidente de trabalho, também pode ocorrer um assédio moral e até mesmo um assédio sexual. Então, embora a CIPA e aqui o trabalho seja para empregados com mais de 20 trabalhadores, a gente tem que ter esse cuidado sim com qualquer tipo de empresa e qualquer número de trabalhadores. Perfeito, Natasha. Aqui, gente, vale um grifo, né? Até agora, a Natasha e eu falamos muito de medidas programáticas, sem efeito prático exigível, ou seja, numa fiscalização tu não conseguiria exigir o que é priorizar, né? O que é possibilitar, é poder, então não é exigível. Aqui é diferente, pessoal. E esse é um ponto muito importante, porque a lei veio num mote, não que os assédios não façam parte do cuidado da parentalidade, mas notem que ele destoa um pouco, né? O pessoal costuma falar dos jabutis, esse aqui é quase um jabuti dentro dessa legislação e ele é gravíssimo. Por que ele é gravíssimo? Ele amplia, como a Natasha bem disse, o escopo das CIPAs, sendo muito claro, né, gente? Nós sabemos que as comissões de prevenção aos acidentes, elas têm um caráter importantíssimo, mas elas têm também um cuidado e uma atenção muito grande dos sindicatos laborais, porque esses empregados são empregados que gozam de estabilidade quando eleitos. Então, essas CIPAs, elas costumam ser muito cuidadas, digamos assim, para usar um termo bastante neutro, né, pelos sindicatos laborais. E aqui o que a lei traz? O aumento do escopo da CIPA para além da prevenção a acidentes, para a prevenção a assédios moral e assédio sexual. No que toca ao assédio sexual, a gente entende que a lei está conectando, conversando com a mulher mãe, mas ela fala em parentalidade, que é algo maior, né? Nós poderíamos ter casais homoafetivos com adoção de crianças, estariam abarcados pela lei, mas na questão do assédio sexual, a gente sabe que a maioria dos casos, não unicamente, né, ocorrem contra mulheres. No entanto, é importante ir limpando as coisas, e a Natasha vai trazer um destaque em seguida, né, gente? Assédio sexual é um crime tipificado. Então, ela tem alguns requisitos para ser encaixado como assédio sexual. Por que eu grifo isso, gente? Nós precisamos esclarecer as pessoas. Nós temos que sim combater o assédio sexual, mas ter claro o que é esse assédio. Uma cantada infeliz, uma palavra inadequada, uma postura inadequada pontual que não gere uma coação e que não ocorra dentro de um vínculo de subordinação não é assédio sexual. É uma conduta inadequada. Ela é reprovável, mas ela não é um crime de assédio sexual. Hoje se tornou corriqueiro falar em assédio sexual, que é algo muito perigoso, gente. Imagina uma imputação mentirosa de assédio sexual contra uma pessoa. Tu destrói aquela pessoa, a imagem daquela pessoa, profissional, pessoal, familiar. Por isso eu faço esse cuidado, né, gente? Primeiro a gente tem que ter claro do que está falando. E o assédio moral na mesma linha, gente. O assédio moral no ambiente de trabalho, ele deve ser combatido. Mas nós temos que ter clareza do que é assédio moral. O assédio moral é uma conduta repetida que visa humilhar, diminuir aquela pessoa, o colega, o empregado. Então, chamar a atenção do empregado não é assédio moral, desde que não seja feito de maneira pública e vexatória. Cobrar metas e resultados não é assédio moral, desde que seja feito dentro de um ambiente de trabalho. Dizer que a minha colega, vou usar a Natasha como exemplo, Natasha, eu não gostei desse teu trabalho aqui, eu acho que ele não está bem feito.
tu pode refazê-lo, porque desse jeito eu acho que a gente não poderia levá-lo. Isso não é um assédio moral, isso é uma cobrança. Claro que eu devo ter sempre educação, eu devo ter sempre cortesia, mas nós temos que ter claro que o assédio moral é um xingamento repetido, são condutas de isolamento daquela pessoa de maneira permanente, humilhante, uma difamação ou mesmo um xingamento público, né, o que a gente brinca às vezes chama de mijada coletiva, isso é inaceitável. Lembrando que sempre chamar a atenção de alguém, gente, ou aplicar uma medida disciplinar é um ato individual. Tu deve chamar essa pessoa e conversar com ela individualmente. Nunca se deve expor uma pessoa publicamente. Isso é um cuidado prático operacional que tenho certeza que todos conhecem, mas vale a pena lembrar. Então, o que a lei nos traz de objetivo, gente? E aqui sim nós podemos e devemos ser fiscalizados em breve, tá, pessoal? Aqui fica uma dica: quem não se adequou, corra para se adequar. Em setembro do ano passado, nós tivemos a publicação da lei, ela nos deu 180 dias para fazer a adequação das nossas CIPAs. Isso aconteceu ali no finalzinho do mês de março, ou seja, hoje ela está em plena vigência. As CIPAs, então, todos os editais para a formação de comissões de prevenção, a CIPA mais A, que eu achei ótima a definição que a Natasha trouxe, ela deve prever lá no seu escopo, que é Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédios. Cuidem isso, pessoal. Lá nos deveres da CIPA, a gente deve fazer constar e deve noticiar isso aos candidatos, desde os editais, que além da prevenção aos acidentes, eles também farão a prevenção aos assédios. O curso de formação da NR5, ele já vem sendo aplicado, talvez vocês contratem, né, empresas especializadas, o SESI, por exemplo, é uma empresa que faz esse tipo de formação, ele integrou essa matéria na formação, né, no curso de formação obrigatório lá das comissões, mas o convite para vocês é revisem, pessoal, vejam se isso está de acordo, o edital está de acordo, o regimento da comissão está de acordo, nos documentos da CIPA tem que tem que trazer a prevenção aos assédios, e a formação das comissões feitas desde março tem que constar o item prevenção ao assédio moral. O espírito da lei é que os cipeiros, né, os membros da comissão, saibam o que é um assédio moral, o que é um assédio sexual e possam ajudar a empresa a tratar esses temas, a evitar, na verdade, esses temas. Em relação ao tratamento, gente, aqui tem um ponto muito importante. A lei fala que as CIPAs passam a ser um canal para receber denúncias ou tratar denúncias sobre assédio moral e sexual. Ela passa a ser um canal, mas ela não é o único canal. E a nossa recomendação, gente, é que formem a CIPA, conforme nós falamos, preparem os seus membros de comissão para entender o que são assédios moral e sexual, mas recebida uma denúncia sobre esses temas, ela seja direcionada a um grupo específico responsável por essa apuração. Empresas que têm canais de ética ou canais de ouvidoria estabelecidos, a nossa recomendação, derivem essa denúncia para o canal de ética, de ouvidoria ou de denúncias. E tenham definido, gente, isso é muito importante e pode ser fiscalizado já, quem faria a apuração e como seria dado o retorno sobre essa apuração. Se a empresa quiser dar para a CIPA essa prerrogativa, ela pode. Mas a nossa recomendação, gente, é que não deve. São temas muito delicados que envolvem pessoas, envolvem profissões, envolvem Dados nomes, sigilosos, carreiras, dados sigilosos. Então, a CIPA pode e deve participar das apurações, mas não deve ser a responsável pela apuração. Tampouco a responsável por definir que medidas serão tomadas no caso seja apurado verdadeiro o caso. Tomem cuidado em relação a isso, pessoal. É um vácuo que ficou, é uma ampliação grande das CIPAs. É natural que as próprias comissões, sindicatos, outros órgãos tentem ganhar espaço aqui, e a nossa recomendação é que para as empresas que elas tomem esse espaço. Deixem muito claro procedimentalmente quem vai fazer o quê, que a CIPA sim é um canal, ela é um canal, mas ela receberá e levará essa denúncia para um grupo específico,
para um canal de ética, para um canal de ouvidoria. Nesse aspecto, gente, é muito importante tomar esses cuidados para evitar a exposição indevida de pessoas, ou uma denúncia pelo simples fato de querer afetar alguém. Notem que uma denúncia de assédio moral contra um gestor, ela, por si, pode acabar com a carreira desse gestor. Uma denúncia de assédio sexual contra um colega, por si, ela pode acabar com a vida pessoal dessa pessoa. Casado, namorado, enfim, comprometido, tem filhos. Olhe o perigo disso tudo. Então, nós temos que levar esse tema muito a sério, pessoal. Outra questão importante que a lei traz é que, no mínimo, uma vez a cada 12 meses, nós temos que levar a todos os empregados da empresa temas de conscientização e educação para a prevenção dos assédios. Então, gente, tem que colocar no calendário do RH, né? Anualmente, na CIPAT, uma semana específica, um dia, o dia da prevenção aos assédios, como vocês entenderem melhor, pessoal. Mas, além de fazer anualmente, pessoal, documentem essa inserção, porque esse é um ponto que pode ser fiscalizado. E o fiscal vai dizer, você está cumprindo? Estou cumprindo. Quero ver o teu regulamento de CIPA, quero ver a formação da tua comissão, quero ver o teu procedimento sobre denúncias de assédio. Você tem feito treinamento anual? Tenho. Me mostra. Então, tu tem que ter lista de presença, tu tem que ter gravação do evento, tu tem que ter os materiais de comunicação que tu utilizou, seja qual for o meio que vocês levem para educar as pessoas. Notem, pessoal, a lei fala em todos os empregados. Claro que a gente não vai conseguir 100%, porque tem pessoas afastadas, tem pessoas em férias, enfim. Mas a gente precisa deixar claro que nós disponibilizamos esse conhecimento para todos. Nesse aspecto, gente, eu gostaria, né, eu e a Natasha aqui, gostaríamos de pedir uma especial atenção de vocês, porque vocês podem ser fiscalizados sobre esse tema hoje, e é um tema bastante importante. Está na moda, digamos assim, é novo, então é natural que os próprios fiscais ainda não estão acostumados, tendem a ser mais duros nesse caso. Então, sigam, olhem aqui os requisitos da lei e documentem tudo, pessoal. Guardem documentos. Vocês sabem que a fiscalização pode retroagir, então vão criando um histórico dessas inserções. A CIPAT é um momento ótimo para abordar, contempla todos os empregados, mas é uma sugestão, né? Cada empresa vai ver como fazer isso da melhor maneira. Desculpa me alongar aqui, Natasha. Não, é isso aí para complementar. Eu só queria trazer também toda essa aqui nem eu reforçar, né, que as empresas com menos de 20 empregados também podem fazer uma atuação, é um assunto delicado, é de extrema relevância, e isso pode ensejar tanto autuações do Ministério do Trabalho e Emprego, pode ir adentrar para o Ministério Público do Trabalho, pode sofrer indenizações no âmbito da Justiça do Trabalho, então é um assunto bem delicado, e quanto mais informações os trabalhadores tenham acerca do que é a conduta que estão e da mesma forma, a empresa, como vai receber essa notícia, como ela vai seguir, né, a forma que ela vai orientar e vai conduzir a penalidade, enfim, o que seja que ela vai fazer, é de extrema relevância. Então, aqui, um ponto bem importante aqui, acho que talvez o de mais relevância na nossa palestra aqui, para vocês conseguirem aplicar no dia a dia mesmo, e havendo dúvidas, estamos aqui à disposição. E aqui a gente, até o Simon já relatou, né, tanto o assédio moral, e aqui eu só quis capitular, então, colocar o artigo 216A do Código Penal traz o que é o crime de assédio sexual. É constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. Ou seja, não vai haver um assédio sexual entre colegas de mesma hierarquia. Tem que haver uma hierarquia superior para a questão do crime de assédio, né? Lembrando que uma investigação da CIPA mais A, ela pode trazer alguma atuação relacionada a um assédio, mas não levar ele ao crime de assédio sexual, né? Então, aqui a gente tem que ter bastante conhecimento. Ele é um crime de uma detenção de 1 a 2 anos, ele tem uma pena aumentada se for uma menor de 18 anos, poderia ser um aprendiz, poderia ser um estagiário, né? Enfim,
Então, a gente tem que ter é muito delicado esse crime e saber, então, que é relacionado ao trabalho, essa hierarquia aqui, e aí, porventura, não se enquadraria, né? Colegas de mesmo nível não se enquadraria no crime de assédio sexual, mas poderia se enquadrar em algum outro crime, e aí a gente teria que capitular, enfim, relacionado a crime, mas sim a uma indenização moral ali de alguma importunação, algum constrangimento aí. Mas é importante vocês saberem, então, e as pessoas, todos os trabalhadores saberem até o limite onde vai esse assunto que é bem delicado. A gente chega aqui nessa alteração que eu falei que é de extrema relevância. Lembra que eu falei da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho da mulher para algum cuidado específico com o filho, e essa alteração do programa Empresa Cidadã. Essa lei 14.770 de 2008, ela traz o programa da Empresa Cidadã. Vocês lembram que a gente teve uma alteração que na CLT trazia que a licença paternidade era de até 5 dias. Veio essa lei e trouxe essa flexibilização, esse aumento de mais 15, fechando 20, né? Quanto a da mulher, de 120 passou mais 60, que fecharia 180. Embora a gente tenha um regramento também que foi conquistado pela convenção coletiva, que traz essa licença que podemos chegar até 180 dias. Aqui a gente teve uma alteração bastante significativa e bacana também, de uma forma de essa flexibilização poder acontecer, em que esses 60 dias que se ampliam de 120 mais 60, esses 60, eles poderiam ser fracionados em 120, desde que a trabalhadora voltasse ao trabalho após os 120 da licença maternidade, mas em um regime parcial, ou seja, ela trabalhava apenas 50% da sua jornada, seja de manhã, seja de tarde. E ainda a possibilidade desses 60 dias serem concedidos ao pai, ao genitor da criança, se a genitora e o genitor trabalham na mesma empresa. Isso aqui é uma novidade que surgiu, eu achei bacana, porque não quer dizer que todas as empresas vão aderir, são obrigadas a possibilitar isso, mas é uma forma, que nem a gente falou e relatou, que tem que ampliar, tem que mostrar, tem que trazer informações e elementos para que os trabalhadores possam verificar e, se porventura se interessarem, conversarem com seus gestores, com o RH, e a empresa ver se isso se enquadra na forma, no cargo que ela exerce, na atividade que ela exerce, né? Então, isso é uma coisa que não existe, acredito que até não tem, na nossa convenção não tem, né? A gente tem esse 180 trazido de uma forma integral, né? A pedido da trabalhadora, que muitas também voltam com 120 porque querem ou por N motivos, mas essa possibilidade é uma forma também de regularizar, porque a gente sabe que muitas vezes as trabalhadoras, elas voltavam, não batiam o ponto, né? Tinha uma questão assim de tentar voltar ao trabalho de um regime menor, dentro desse 120, né? Então, aqui a gente traz já essa possibilidade, essa legislativa já vindo em lei, para que exista essa possibilidade aí de, havendo interesse, as trabalhadoras pudessem conquistar mais esse benefício. Tem mais alguma... Obrigada, eu queria agradecer aqui em nome do CIMEX. Simon, se tiver mais alguma coisa para contribuir com a minha última fala. Eu queria fazer uma brincadeira, né, Natasha, que talvez muitos pais não queiram a divulgação desse último tópico, porque vão ficar na obrigação de cuidar do bebê, né? Mas é uma brincadeira aqui, gente. Acho que, mais uma vez, é interessante, né? a lei é ousada, né, avançada em propor algo assim, né? É uma medida de bastante igualdade. Eu fico positivamente surpreso, né? Tem vários pontos da legislação que estão pendentes de regulamentação ainda, mas eu acho que vale aqui, pessoal, é o pensar sobre, né? Nós precisamos enfrentar essa questão, até porque nós temos, né, nas mulheres uma ampla possibilidade, e aí coloco aspas respeitosas, no uso da mão de obra feminina em várias áreas onde a gente hoje pouco explora essa possibilidade. Então, acho que para as empresas é uma oportunidade, né, de encontrar uma mão de obra que a gente sabe que é muito cuidadosa, muito dedicada, e se a gente consegue ofertar para essas mulheres mães possibilidades de ajudá-las no cuidado com a sua família, me parece bastante razoável que nós teremos aí empregadas mais engajadas, mais satisfeitas, né, vinculadas à empresa. Então é um ciclo positivo, gente, é um convite a pensar. Porque acho que a questão de quando uma mulher se torna mãe, acho que a dúvida
não é uma dúvida, mas é a maior dificuldade que eu ouço é essa possibilidade de conciliar a carreira profissional com a atuação como mãe, né? Então aqui lei ela traz essas duas possibilidades, o fomento da mulher no mercado de trabalho e essa possibilidade desse apoio da parentalidade, então tanto do homem, colocando ali esses 60 dias para o homem, não sei se isso vai aderir, se muitos homens vão praticar, mas é uma possibilidade que tem que estar ali presente para que as pessoas possam pensar, né? Então a gente traz aqui alguns questionamentos, umas dúvidas para que vocês possam avaliar na empresa de vocês, nos quadros dos seus trabalhadores, ouçam seus trabalhadores, vejam o que pode ser implementado, o que não pode, o que fica bom, né? Para ter um equilíbrio, que a gente sempre falou que tem que ter equilíbrio, e uma mudança de cultura também, muitas vezes, para que isso possa dar certo. Vamos abrir para perguntas, então, né? Estamos aí com 22 participantes. Gostaria de abrir para questionamentos. Vamos aproveitar o momento, né? Um tema que a gente sabe que é bastante atual. A Rose fez uma pergunta ali, Julie, e eu respondi no chat, mas talvez sejam dúvida de outros, né? Em caso de categorias, né, ou locais onde não haja previsão em convenção coletiva de trabalho sobre o auxílio creche, é bem importante essa tua pergunta, Rose. A nossa sugestão, acho, né, Natasha, seria de, nesse caso, firmar um acordo individual com o empregado ou a empregada envolvido, mas deixando bem claro, Rose, valores que a empresa aportaria como auxílio e como ele deveria comprovar o gasto com a creche, para que tu possa te beneficiar da não tributação desse valor. Então, deixar claro, olha, a empresa vai ajudar com até R$300, eu estou chutando um valor aqui, né? Desde que o empregado ou a empregada tragam até o dia tal do mês o comprovante da matrícula, da manutenção da criança na creche, enfim. Eu acho que esse é o cuidado importante caso não haja previsão coletiva. Por isso que a gente trouxe, né, a categoria aqui dos presentes que estejam nessa categoria, elas se utilizam da convenção coletiva, já tem uma cláusula específica. E para os empregadores que não tenham isso, como o Simon falou, e aqui teria, até a lei colocou ali, que ela, por a gente que fala que ela é programática, que a lei ela colocaria limites e valores. Como a lei ainda não colocou, se o empregador quer usufruir desse benefício, então ele vai estabelecer um limite até onde ele consegue honrar, e, obviamente, pela segurança que a gente traz aqui para vocês, é que traga essa comprovação, seja com frequência na escola, ou pode até cartão de vacinação, sem algumas regras que a gente pode utilizar até da nossa própria categoria aqui, para formular esse acordo individual, para que oriente e consiga, então, trazer mais segurança para tornar factível esse benefício. Muito bem, a Leonice nos passou aí no chat, né, a questão do compartilhamento do material após o término da live, tá, Leonice? A gente encaminha, sim, o material aos participantes, né, e vai também ficar no nosso canal do YouTube, a live disponível, né, para que todos possam assistir. Eu aproveitaria para fazer uma pergunta para vocês, imagino que alguns dos participantes também tenham essa dúvida, né? Mas chega para nós muitas questões relacionadas a como é que a empresa pode atuar na prevenção e no combate ao assédio. O que a gente poderia fazer, né? Claro, vocês já fizeram referência ao trabalho da CIPA, mas eu tenho como fazer palestras, além do período ali da CIPAD, que seja com foco nesse tema? É uma questão bem importante, eu vou tomar a frente aqui, Natasha, porque a gente está enfrentando, né, essa questão, várias empresas estão. A questão da prevenção ao assédio, gente, ela é muito educacional, ela tem que ter um viés educativo. Eu vou usar o meu exemplo, né, eu farei 42 anos, então, na minha infância e juventude, eu costumava ver Trapalhões. E se você assistir hoje um episódio de Trapalhões, você vai ver várias situações ali que são inaceitáveis atualmente. E eu não estou criticando os Trapalhões, eu estou dizendo que a sociedade evolui. E essa questão do assédio, me parece que ela está em foco justamente por uma evolução da sociedade. O que já foi visto como bonito, o cigarro é outro exemplo, né? Fumar era bonito até algum tempo atrás, era charmoso, hoje é uma coisa mal vista.
Então, a própria questão do assédio, ela se confundia numa educação que era muito patriarcal, masculinizada, então o assediador era o garanhão, era o bonitão, era o pegador, estou usando termos chulos até, mas era isso, e era socialmente até bem visto às vezes, né? Ele se destacava por isso. E o assediador moral era o chefão, o durão, e às vezes ele era bem visto como um profissional de sucesso por ser duro, por ser demais, né? Duro não é problema, o problema é ser demais. Então, acho que a questão educacional aqui, Júlia, é muito importante. As empresas precisam enfrentar esse tema. Nós temos um conflito geracional em todas as nossas empresas. Então, o que servia para pessoas na minha idade não serve para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, assim como não serve para pessoas que já têm mais experiência do que a gente. Então, essa questão educacional é fundamental. Eu acho que, para além, né, do viés da legislação, acho que as empresas deveriam se antecipar, e, gente, é um investimento muito válido, procurar fomentar essa discussão no sentido de esclarecer o que é permitido, o que não é permitido, o que é assédio, quais são os limites e como as pessoas devem se comportar se sentirem assediadas, moral ou sexualmente. O que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? Eu acho que esse é um investimento muito válido, preventivo e que ajuda a melhorar o nosso convívio social geral, né? Eu acho importante aqui, seja qual for o tamanho da empresa, ela tem que ter um código de conduta, né? Um código seria um regulamento interno que as empresas têm que ter. Isso seja para o cartão ponto, seja para a questão do controle de EPI, vai ter lá a regra de conduta, comportamento, o que pode, o que não pode, para onde vai, o que não vai. Então, é uma questão importante que as empresas têm que pensar quando elas estruturam a empresa, ou se não pensaram, se pense agora, né? Se organize a casa nesse sentido, que isso vai servir, é uma diretriz que vai servir. A questão de palestras pode ser palestra semestral, pode ser no Dia do Trabalhador, pode levar uma psicóloga, pode ter cartazes motivacionais e informativos relacionados ao vídeos circulando, enfim, abre o computador, aparece lá uma charge, são todas ideias e possibilidades que pode se ter aqui para quebrar essa mudança de cultura, como o Simon falou, e evoluir, né, como ser humano e como profissional, porque o mercado de trabalho, a estrutura interna da empresa, ela é o reflexo de fora, né, do ambiente de trabalho, do ambiente da cidade, de onde a gente está inserido. Então, uma coisa leva a outra, né, e é de extrema importância. Muito bem, pessoal. Alguém mais do grupo teria alguma questão para nos trazer? Se chegou aqui pelo chat, deixa eu dar uma conferida. A princípio, não. Tendo que conseguimos vencer o tema, né? E, claro, teremos outros eventos aí, porque provavelmente é um tema que não vai ficar somente hoje, né? Ele terá aí alguns reflexos mais adiante. Queria, em Pessoal, nome do CIMEX, né, Julie, e tenho certeza que falo pela Natasha também, quem precisar de alguma ajuda, pessoal, tiver dúvidas, situações do dia a dia, a Natasha, eu, a Juliana, estamos à total disposição, procurem o CIMEX e a Juliana vai saber como nos acionar para poder ajudar vocês. é isso, né? Então, doutora Natasha, gostaria de fazer seu encerramento. Obrigada pela oportunidade, fico à disposição. É um prazer sempre falar aqui, trazer um pouquinho do meu conhecimento junto com o Simon aqui, e no que precisarem, nós ficamos sempre à disposição. Muito bem, pessoal. A live de hoje, né, teve como patrocinadores Humana Saúde Sul, Sicredi Pioneira e TOTUS. Então, gostaria, né, de agradecer imensamente aos nossos palestrantes do dia, aos participantes, e aguardo vocês para um próximo papo com especialistas. Até mais. Fiquem Obrigada. bem, pessoal.